Olá, amigos! O envelhecimento é inevitável, por enquanto, de qualquer maneira. E o próprio envelhecimento abrange muita fisiologia. Algumas coisas do envelhecimento são difíceis de imaginar e são tema de pesquisas em andamento, porém um que já sabemos bastante são os músculos. Mas entender o músculo não é nada fácil. Ele não só está se adaptando à forma como o usamos, mas também muda várias vezes ao longo de nossas vidas. Hoje vamos dar uma olhada como nossos músculos mudam desde o momento em que somos apenas um feto até nossos últimos momentos mortais. O que é músculo? Antes de nos continuarmos aqui, precisamos esclarecer o que queremos dizer com músculo. Vale lembrar que temos 4 tipos de músculo: os liso, os estriados, o esquelético e o estriado cardíaco, dos nossos 4 tipos distintos de tecido juntamente com tecido nervoso, epitelial e conjuntivo. Cada tipo de músculo possui uma função diferente e existem 3 tipos. Temos 2 tipos de músculos que controlamos involuntariamente, o músculo cardíaco, em especial os nossos corações, e o músculo liso ao redor de nossos vasos sanguíneos e certos órgãos. Não contraímos conscientemente os músculos do coração. Lembre-se de agradecer a Deus, isso seria muito exaustivo. O foco deste vídeo, porém, que é o músculo esquelético. O tipo de músculo que permite mover seu corpo. O músculo esquelético é o mais massivo grupo de tecido em seu corpo que representa uma grande parte do seu peso corporal. Então, de onde vem de? Este tecido é um dos primeiros formados enquanto você ainda é um embrião, então é aí que nossa jornada começa. Nos seus primeiros dias como embrião, suas células divide-se em 3 camadas distintas: endoderme, mesoderme e ectoderme. Literalmente as camadas interna, intermediária e externa. Essas camadas se tornam os diferentes tecidos do seu corpo, e é no mesoderma que estamos interessados. Ele se torna os tecidos do seu sistema cardiovascular, sistema reprodutivo, tecido conjuntivo e músculo esquelético. Durante desenvolvimento, você tem células na camada mesoderme chamadas mioblastos. Essas coisas são mioblastos. Estas células são dedicadas a se tornarem fibras musculares. Os mioblastos crescem e se replicam até que eles encontrem uma certa substância química que os leva a iniciar o processo de transformação em músculo adequado. Depois que encontrarem aquela substância química, se encontrarem outro mioblasto, eles começam a se unir em cadeias de células mioblásticas. Agora, é uma coisa que se torna esquelético: fibras musculares únicas em comparação com o músculo cardíaco ou liso. Ele tem muitos núcleos em cada fibra. Isso ocorre porque durante o próximo estágio do embrião, os mioblastos se fundem em estruturas chamadas miotubos, então eles abandonam suas membranas celulares individuais à medida que se fundiam em uma fibra. Cada mioblasto tinha um núcleo, portanto os miotubos, assim como o músculo maduro, têm fibras e também têm múltiplos núcleos. Alguns desses mioblastos não se diferenciam, e elas permanecem como células satélites, um tipo de célula que é chamada de músculo células-tronco. Essas coisas são super úteis. Nossas fibras musculares maduras não se dividem como outras células o fazem, mas as células satélites podem dividir-se e crescer se os nossos músculos forem lesionados. Embora, essa afirmação vem com muitas coisas ligadas a ela. Ter bastante isso pode influenciar o funcionamento dessas células satélites. Neste ponto da jornada, você é um humano que está vivo no mundo, rastejando com cerca de 600 músculos, comendo purê, bananas ou o que quer que eles deem aos bebês hoje em dia. Desde o nascimento até a juventude, você continua aproximadamente com o mesmo número de fibras musculares, mas cada uma fica maior por causa dessas células satélites. Este crescimento das células musculares é chamado de hipertrofia, e graças à hipertrofia a maior parte do crescimento muscular que ocorre em seu corpo. Se você já levantou pesos antes, você deve ter ouvido esse termo um pouco em referência a esses ganhos de músculos. E é verdade, seus músculos podem hipertrofiar como resultado de uma rotina de levantamento de peso. Mas a hipertrofia também significa um aumento em qualquer tamanho de célula. Então suas células de gordura podem hipertrofiar também, esse tipo de coisa. Muitas pesquisas investigaram a possibilidade de hiperplasia, ou crescimento de novas fibras musculares, mas neste ponto do nosso conhecimento sobre músculos, parece que nossos músculos crescem principalmente porque as fibras existentes ficam maiores. Levantamento de peso. Além disso, neste ponto do seu ciclo de vida, seus músculos estão crescendo. Depois de alguns anos, a puberdade acontece e seus músculos crescem novamente. E seus músculos continuam crescendo em tamanho e força até cerca dos 20, talvez 30 anos. Parece meio bobo dizer isso, mas cada corpo é diferente.
Seu corpo ainda é incrível, independentemente de quando sua massa muscular atinge o pico. Eu também incluí isso talvez na última linha porque nada de especial acontece com o seu corpo. Nas badaladas da meia-noite, quando você completa 30 anos. Embora tenha sido quando ganhei meu primeiro cinza. Cabelo. À medida que a vida avança e você chega aos 30 anos, é quando o envelhecimento começa para ter seu efeito em seus músculos. Algum tempo depois dos 30, você perderá cerca de 1 a 2% da massa muscular todos os anos. Aos 70 anos, você terá de 25 a 30% de perda muscular desde o seu pico. Esta perda muscular associada ao envelhecimento é chamada sarcopenia, que envolve alguns processos de longo prazo que acontecem todos ao mesmo tempo. É um termo meio estranho que às vezes se refere a uma doença, mas também apenas sendo algo que acontece como resultado de mudanças relacionadas à idade. Infelizmente, porque há tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é difícil descobrir o que causa a perda muscular e, portanto, como podemos corrigi-lo. Envolve mudanças na função e mudanças físicas como ambos influenciam um ao outro. Parte disso é influenciada pelo seu sistema nervoso. Com a idade, os nervos que controlam os músculos esqueléticos se reorganizam. E nós começamos o envelhecimento muscular perder fibras musculares do tipo 2, que são fibras de contração rápida que nos permitem gerar energia, e comece a contar com as fibras de contração lenta, tipo 1. Parte disso envolve a perda de conexões entre nervos e fibras musculares tipo 2. Com menos músculos trabalhando juntos para qualquer movimento e mudando para fibras mais fracas em geral, sua força diminui, eventualmente, o mesmo acontece com o tamanho dos seus músculos. O envelhecimento muscular vem com todos os tipos de mudanças na composição do músculo. Vemos também um aumento na gordura e tecido conjuntivo entre e ao redor das fibras musculares. Além disso, vemos uma diminuição na capacidade do nosso músculo de se reparar. Parte disso é porque não trazemos tantas proteínas para entrar nesses músculos. Também vemos menos dessas importantes células satélites, novamente, células que se tornam músculos esqueléticos, então não podemos tirar vantagem de seu reparo e habilidades de regeneração como costumávamos fazer. E então começamos a perder mitocôndrias. Eles precisam ter um pouco de energia para realizar tanto trabalho, então, para que os músculos funcionem adequadamente, eles dependem das mitocôndrias funcionais. E quando as mitocôndrias musculares não funcionam tão bem, seus músculos também não funcionam bem. Ainda não sabemos ao certo por que as mitocôndrias também param de funcionar, mas achamos que tem a ver com pequenos ajustes na regulação genética, ou como seu corpo se transforma a certos genes ligados ou desligados. Existem algumas outras razões para a perda muscular, bem como o aumento da inflamação geral, alterações hormonais e tendemos a ser menos ativos à medida que envelhecemos. Portanto, não será surpresa que os tratamentos mais eficazes para prevenir perda devido ao envelhecimento normal incluem uma combinação de nutrição e exercício. Eu sei que acabei de gastar últimos 2 minutos falando sobre como seus músculos se desgastam à medida que você envelhece, mas vou te deixar com um pouco de esperança. O exercício é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer para manter a saúde à medida que envelhece, e você pode ver ganhos com os exercícios ao longo da vida. Alguns estudos mostraram que adultos entre 60 e 80 anos podem melhorar sua aptidão aeróbica em 20 a 30% com exercícios. Um estudo até mostrou que idosos na casa dos 90 poderiam ficar mais fortes e ver hipertrofia muscular da coxa com treinamento de força. Isso se torna um grande problema quando se trata de permanecer independente e evitar cair. Os estudos usam diferentes estilos ou prescrições de exercício, mas geralmente incluem alguns tipos de componente de levantamento de peso. Esses tratamentos ajudam a reduzir a perda muscular, melhorando aquelas células satélites, evitando maiores perdas de conexões nervosas e produzindo mais mitocôndrias. Mas duvido que você realmente se importe com quantas mitocôndrias você tem quando tiver essa idade. Você provavelmente estará mais preocupado com coisas como equilíbrio e tarefas do dia a dia. Agradecidamente, o treinamento de força também ajuda nisso. Indo para o futuro, os pesquisadores estão trabalhando em identificar os detalhes por trás da sarcopenia e a melhor forma de tratá-la, talvez com medicamentos ou outras estratégias. Nesse momento, estou estranhamente motivado para levantar peso de repente. Pensar na fragilidade e na mortalidade pode deixar as pessoas desconfortáveis, eu sei, mas parte do que torna a vida tão especial é o fato de ser frágil. Em última análise, é o que torna o nosso viver humano. Obrigado por assistir ao Saúde Total.